E se a Amazônia virasse sertão? E se todo esse rio que leva a vida para a floresta sumisse? Se toda a água que gera caminhos simplesmente acabasse? O que você faria? A seca pode ser devastadora e, com ela, inúmeros problemas se sobressaem, como desmatamento ilegal, incêndios criminosos e a morte da biodiversidade devido às elevadas temperaturas atingidas no estado. O Amazonas atingiu mais de 2.000 focos de calor em apenas 10 dias. Comunidades ficaram isoladas por conta do desaparecimento de alguns rios e lagos. A baixa profundidade dos rios dificulta a navegação das embarcações. Com as fumaças das queimadas, Manaus se tornou o segundo pior lugar do mundo para se respirar. Mas afinal, como isso pode impactar a vida na Amazônia? Está muito crítica a situação. Porque a Amazônia está pedindo socorro. Quando é no tempo da cheia, para a gente chegar em Manaus era 1h30. Agora são 4 horas. As crianças acordam 5 horas da manhã para ir para aula na lama. É uma coisa que acontece todos os anos, só que nunca tinha acontecido que nem aconteceu esse ano. Para os outros lá fora, a Amazônia é causa e para nós ribeirinhos é casa. Na zona oeste de Manaus, o principal ponto de partida para passeios fluviais no Amazonas é a Marina do Davi. Segundo a cooperativa dos profissionais de transporte fluvial da Marina do Davi, a cada final de semana, cerca de 2.000 turistas e moradores da zona rural de Manaus frequentam o local para acessarem flutuantes e 7 comunidades ribeirinhas. E aqui na Marina do Davi vamos pegar uma lancha e em torno de 1h30 vamos chegar nas comunidades Saracá e Santa Helena do Inglês. E aqui já é possível ver algumas consequências da seca. Devido à seca, as embarcações estão ficando mais embaixo, então a população precisa usar essa ponte para ter acesso às embarcações e chegar aos seus destinos. Saindo da Marina, a estimativa é que a viagem dure em torno de 1 hora. Durante o caminho, a navegação teve que fazer algumas paradas, devido aos bancos de areias que se formam com a baixa do rio, atrasando nossa viagem em 50 minutos. Nós conseguimos sair. Tem que atravessar para o outro lado, pegar o lado do machote, para atravessar lá em cima. Não entra aí não, pode se calhar. Atravessar o outro lado, pegar o lado do machote, que ela pode estar falando. Vou suspender mais um motor lá. Nossa equipe acompanhou um grupo da Fundação Amazônia Sustentável, a FAS. E ao chegar na praia formada pela seca, foi necessária uma caminhada por terra e mais um trecho em canoa até finalmente podermos chegar na comunidade do Saracá. E só de imaginar onde a gente está, isso aqui tudo foi água. Cada dia que passa, cada semana que passa, as comunidades vão ficando mais isoladas e mais difícil de ter suas necessidades básicas atendidas. A alternativa é colocar tábuas para poder conseguir ter acesso à comunidade sem atolar.
E semana passada a gente veio trazer cestas básicas aqui da comunidade, a gente conseguiu parar depois da comunidade de Santa Helena do Inglês. Estava um pouco mais fácil, não precisava atravessar com essa canoinha. Mas hoje não está mais chegando lá, que o rio desceu mais ainda, né? Então é um esforço a mais de parar aqui, aí essa caminhadinha, que não foi longa, mas pegar a canoa. Então a canoa já é uma dificuldade maior da seca em relação à semana passada para essa. As comunidades do Saracá e Santa Helena do Inglês, no município de Iranduba, são algumas das áreas afetadas. A comunidade São Sebastião do Saracá fica localizado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, a 64 quilômetros de Manaus, onde 26 famílias vivem do turismo, do artesanato, da pesca e da agricultura. O artesanato produzido pelas formiguinhas do Saracá é a principal fonte de renda da comunidade. Mas, infelizmente, as águas rasas e as longas caminhadas afastaram os turistas. A gente já tinha essa expectativa que ia ser uma seca bem grande, porque o rio começou a secar muito rapidamente, vários centímetros durante o percorrer dos dias. Os impactos que a vazante trouxe, que inclusive o fechamento do turismo, que impactou, que é uma das principais fontes de renda. Bom, aqui a gente está na RDS do Rio Negro, né? Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, que é uma unidade de conservação que tem 19 comunidades. A atividade principal dessa região é o turismo, mas aí você engloba o artesanato, a gastronomia e as atividades correlacionadas à pesca sustentável que acontece nessa região. Então o apoio também acontece muito fortemente para a cadeia do turismo aqui, que é uma atividade muito promissora, que já tem apresentado bons resultados e a comunidade depende muito dessa renda para conseguir sobreviver. E então hoje a gente só está vivendo mesmo de doações, né, das cestas básicas, que graças a Deus está chegando na comunidade, e também de auxílio, né? É assim que a gente está vivendo, mas a gente fica muito preocupado com outras comunidades, porque nós moramos na beira do rio. Aí a gente se põe no lugar dos outros que moram em igarapés, que tem muito mais dificuldade. Então a gente também se põe no lugar dessas outras pessoas e comunidades. De acordo com os dados, ultimamente nós temos tido eventos extremos de forma mais variável, mais presente, diga-se de passagem, porque antes demorava bastante para ter uma seca extrema, né? Ela estava sempre dentro de um limite. E agora nós estamos convivendo no sentido de, por exemplo, no ano de 2021 nós tivemos a maior de todas as cheias e agora, 2 anos depois, a maior de todas as secas, as campeãs num período de 2 anos. Então isso tem a ver também com fenômenos globais. Por exemplo, a cheia, quem é responsável pela cheia é o fenômeno Laninha. E a seca na Amazônia é o fenômeno El Niño. Então, quando nós temos a potencialização desses dois fenômenos, nós temos ou a cheia extrema ou a seca. Este ano foi previsto ser o ano El Niño. Então, é previsto uma seca mais extrema do que o normal, né? Agora, esse é mais extremo, mais baixo do que esperado, do que o normal, considerando as semanas de registro que temos aqui. É uma indicação que os secos estão ficando mais fortes, também as enchentes estão ficando mais fortes. Então é uma questão que foi prevista também, ligada às mudanças climáticas e sua influência sobre os rios. A gente está esperando que os secos, nos próximos 30, 50 anos, fiquem cada vez mais fortes. Os enchentes mais fortes também, na cara central do rio. Os outros rios que vêm do sul vão secar muito, é a previsão que nossos modelos falam. Olha, eu penso que se não tiver mesmo uma conscientização severa, eu acredito que vai piorar, né? Porque a gente está vendo muitas mudanças já, né? Das mudanças climáticas, a quentura, a fumaça que está aí, que hoje a gente não
há um tempo, uma semana aí atrás, a gente não estava conseguindo respirar nada, né? Então, assim, eu peço só que, e quero também, é que nós possamos respirar o ar que nós respirávamos antes, né? Com o pulmão do mundo que nós éramos considerados, a Amazônia, né? Então, assim, que a gente possa voltar a respirar esse ar puro. Nós temos um regime hidrológico dos rios amazônicos em que dura de novembro até... chega no ápice e começa a encher em novembro e chega no ápice no mês de junho, o ápice que nós chamamos de cheia. A partir daí começa o período de vazante, que chega no seu ápice no mês de outubro, neste mês de outubro, que nós chamamos de seca. Então a paisagem muda significativamente, né? De um momento você tem, por exemplo, em comunidades ribeirinhas, em cidades pequenas da Amazônia e mesmo na metrópole, a paisagem predominantemente da cheia, e esse período agora que nós vivemos, que é a paisagem da seca, que também chega no outro extremo e acaba prejudicando, de certa forma, o abastecimento, o acesso a outras cidades e também até a própria metrópole. A Amazônia, existem pessoas que moram nela, né? Não é só floresta, mas sim existem pessoas. Então, assim, que os governantes, o poder público, olhe com um olhar melhor para nós aqui que moramos aqui dentro. As pessoas que menos contribuem para a degradação ambiental são as que mais sofrem com ela. Então, o que a gente tem observado muito é que o impacto negativo das empresas que poluem, das atividades que são degradantes ao meio ambiente, eles impactam sobretudo quem vive na floresta e vive da floresta. Porque a gente só quer melhorias de vida, não só para nós, mas para toda a comunidade em si. Então, quando a gente faz uma análise geral disso tudo, a gente percebe que a Amazônia tem sofrido, mas sobretudo quem vive na Amazônia. Apesar de ter uma densidade populacional muito pequena, as populações são muito impactadas por essa seca, né? Por essa mudança climática. Que antes nós tínhamos um olhar ignorante com a natureza, nós aqui da comunidade, e hoje a gente tem um outro. Hoje a gente tira de uma forma sustentável da natureza tudo que ela nos oferece, né? E então a gente só tem gratidão com a floresta amazônica. Apesar das dificuldades, as formiguinhas do Saracá não perdem a esperança de dias melhores. Equipados para o sol, vamos continuar a caminhada aqui pela comunidade. Sol de meio-dia, sol bem alto, bem forte. E essa é a maneira que a gente vai se adaptando para conseguir continuar a nossa trilha aqui. E é isso, vamos seguir a caminhada aqui. Iniciamos a nossa caminhada aqui de 40 minutos até a comunidade do Inglês. E já é possível ver, ó, várias árvores, também tem raízes, todas expostas. Tudo isso aqui era água. A água que está lá no fundo, lá, vinha até aqui. Tudo isso aqui que era água se transformou em apenas um canal que liga no rio, lá atrás. A caminhada que a gente está fazendo de 40 minutos normalmente é feita com barco e dura em torno de 10 minutos. Mas agora sem a água tem que ir andando 40 minutos e a areia é quente, muito quente. Mas temos que chegar lá para ver a realidade da comunidade do Inglês.
Após alguns minutos de caminhada, já conseguimos enxergar a comunidade ali atrás. E para vocês entenderem a dimensão da seca, olha só. O rio todo virou só apenas um caminho. E a gente tem que atravessar por essa ponte agora para ter acesso à comunidade Santa Helena do Inglês. O Rio de Águas Negras deu espaço a uma imensa área de solo rachado. Como a gente pode observar, a comunidade está praticamente isolada, né? A gente andou 40 minutos no rio seco, né? Pelas margens do rio, até chegar aqui à comunidade. E vamos conhecer um pouco mais da comunidade. A comunidade Santa Helena do Inglês também faz parte da RDS do Rio Negro, onde residem 130 famílias. Em 34 anos, os moradores relatam que pela primeira vez estão enfrentando uma seca nessa proporção. Grande parte do faturamento vem do turismo comunitário, mas a pousada está vazia devido à falta de turistas. A principal fonte de renda era o turismo, a pesca e a madeira e a agricultura familiar. Mas o forte mesmo era a pesca e o turismo. Começou a seca, progrediu muito rapidamente. Estava baixando 15, 20 centímetros por dia, né? Então, as peixes ficaram atrapadas dentro dos lagos. Eles não tinham como fugir porque esses três fatores. Temperatura muito alta, água muito baixa, água baixando muito rápido. Aí ficaram atrapados lá. Aqui começou a secar em agosto, que geralmente seca de 10 a 15 centímetros. Esse ano bateu 32 centímetros em 24 horas. E agora mesmo com a queda está secando 10 centímetros. Agora essa atividade, o turismo e a pesca ficou parado mesmo por causa da seca. Porque não tem como os turistas virem, os clientes, porque não tem acesso, e o peixe porque secou tanto. O pescador ele pede para secar, mas não tanto assim. O movimento aqui de turista era uma base de 15 pessoas mensal, que isso dava uma estabilidade para umas 10 famílias da comunidade. Então, digamos que nós somos 34 famílias, 30% estava resolvido na cadeia do turismo. Então hoje, por exemplo, as comunidades que trabalham com turismo, a gente fez uma coleta recente, são 320 turistas que vão deixar de vir no mês de outubro e novembro para essa comunidade. E a gente está falando de uma geração de renda que seria potencial próximo a R$200 mil que eles vão deixar de faturar. Ou seja, isso tem um impacto muito relevante na renda e na vida das pessoas que vão deixar de ter essa renda, que ajudaria muito no final do ano, ajudaria muito na composição de renda mensal. Isso traz um prejuízo econômico, mas também ambiental, porque a seca inviabiliza uma série de outras coisas. O acesso a alimentos, o acesso à água potável e o acesso à escola, que é uma coisa fundamental para a comunidade. A gente fica fazendo limpeza nela direto para não ficar suja, né? Todo lugar do mundo, as pessoas precisam se manter. E isso é bíblico, que tem que se manter trabalhando, né? Então, as cadeias têm que estar funcionando. Às vezes nem chove, só a gente venta para levantar essa poeira aí que vem o canchico. Nessa época do ano, o cauxi afasta os turistas e dificulta o dia a dia dos moradores de comunidades ribeirinhas. Bem, o cauxi é um sedimento que fica, né, na água quando ela fica concentrada, e aquilo ali pode causar irritação não só na pele quanto nos olhos, porque às vezes a pessoa mergulha e abre o olho. Então aquilo ali pode causar uma conjuntivite também, e a irritação na pele. Durante o período da vazante, que ocorre nos meses de junho a novembro, o cauxi é facilmente encontrado. E eles são conhecidos como esponjas de água doce e podem causar forte irritação na pele.
cauchy é uma dificuldade muito grande, porque tem muita gente que tem doença de pele, tem alergia, e isso, o cauchy, ele afeta muito, prejudica muito a saúde. Se você não tiver a necessidade de adentrar na água, melhor evitar. Agora, se você tiver que entrar, usar algum protetor solar à base de óleo, que aí vai evitar que o cauchy faça adesão à pele. O mundo fala muito sobre a Amazônia, né? Então, quando a gente fala do impacto do clima, existe um conceito de injustiça climática. As pessoas que menos contribuem para a degradação ambiental são as que mais sofrem com ela. Então, o que a gente tem observado muito é que o impacto negativo das empresas que poluem, das atividades que são degradantes ao meio ambiente, eles impactam sobretudo quem vive na floresta e vive da floresta. Eu costumo dizer que para o Estado, isso sempre tem que se preparar, porque vai ter essa seca grande, enchente grande, por causa das pessoas, das indústrias, e não vai ser diferente. Não adianta só tomar medida quando o problema já está acontecendo. Tem que prever. Então isso é problema de governança. Nós não podemos culpar a natureza por tudo, porque ela tem o seu ciclo. E se nós nos ajustarmos a ela, nós conseguimos resolver parte dos problemas que ela pode trazer. E agora aqui na nossa comunidade, Santa Helena, a gente está fazendo, a gente andava de lancha, de rabeta, de motor, barco, a gente chama, está andando de trator. O Lago do Puraquequara, a 26 quilômetros da região central de Manaus, é uma área de grande fluxo de saída e chegada de barcos, mas a seca impactou essa rotina. Nesse ponto aqui onde a gente está, tudo era água e o pouco de chuva que deu já cresceu capim. Agora a gente vai acompanhar quais foram as consequências da seca nessa localidade. Os flutuantes que ficam no lago são usados como um ponto de saída e chegada de barcos para comunidades vizinhas e passeios turísticos. Seu Raimundo, comerciante do local, fala das dificuldades de locomoção que dificultam a sua volta para casa no fim do expediente. Quando está cheio fica mais fácil, que fica mais perto, que a gente para o carro lá perto da feira. Isso é subir, pega a estrada direto para casa. Os produtos se tornam mais caros porque eles têm dificuldade de acesso, gastam mais combustível, tem que terceirizar o transporte por pequenas embarcações, então tudo isso deixa os produtos mais caros. Estou com acho que uns 2 meses que eu não vou em casa. Porque para a gente vir e voltar, no mínimo a gente coloca 50, 80 reais de gasolina. Com a baixa do rio, o principal impacto foi no transporte, deixando comunidades totalmente isoladas. As lanchas não viajam mais, né? Tá todo mundo parado, muita gente querendo passear e não pode. E também a água que faltou pra gente, né? Essa imagem repercutiu em todo o país. O meu amigo fazendo a dele aí eu vim olhar, eu vi a água limpa aí na dele, aí eu fui procurar um olho d'água pra mim também, achei esse aqui. E ele tava muito bonito aí, rebojando tudo. Tipo uma panela fervendo, eu digo, vai ser aqui mesmo. Peguei uma pá e taquei o pau aí. A gente entende que a mudança climática é um sinal de alerta, né, uma luz vermelha que está ligada, e que o mundo não precisa somente discutir, mas compreender e tomar as decisões necessárias para que isso não volte a acontecer com tanta constância. E se não tivesse esse poço aqui, o que você ia ter uma outra alternativa? Qual seria? Era o jeito de tomar banho lá para a vila, que é onde tem água boa para lá. E é longe daqui? É lá fora, lá. É muito longe. A pé não dá para ir, não. A gente não pode deixar passar em branco o que acontece agora. Eu acho que a gente precisa tomar as decisões necessárias, mas compreender os efeitos dessa mudança, o que causaram essa mudança climática, né? Muita gente acredita na mudança climática, mas muita gente também desmistifica isso.
acha que é um assunto que é uma invenção, é uma coisa que criaram, um conceito, e a gente está vendo na prática que não é. E aí já teve poço por aqui que já secou, o seu não? Daquele senhor que passou aqui por nós, o dele tem 4 metros, secou. Eu não tenho fé. Nem em prefeito, nem em governador, não tenho fé não. Porque eles prometem uma coisa e não faz, né? A nossa equipe está chegando no município de Manacapuru, a 93 quilômetros de Manaus. E vamos acompanhar quais as dificuldades das pessoas durante a maior seca do estado. Estamos aqui no município de Manacapuru, aqui na beira do porto, e a gente vai conhecer a história do seu Odermi. Seu Odermi, você tá morando em Canoa, explica pra gente essa história. É por causa que a minha casa lá não tem nem água para beber e nem para tomar banho, aí a gente saiu para fora. Só daqui quando encher 3 metros a plumo, talvez eu consiga chegar para casa. Então nem que queira voltar pra comunidade não consegue mais? Consegue não, agora mesmo não, só quando der água, né? Quando der água a gente vai voltar para lá. Já tá com vontade de ir embora para casa, que como diz, tá nem cama para dormir tem, né? E se a seca não passar agora, como é que vai ficar a situação de casa? Amanhã aí vai ficar pior, né? Vai ficar difícil. Fica muito difícil pra gente ir pra lá. 2 meses longe já, né? E aí o custo de vida fica muito mais alto aqui, né? O senhor tem condições de ir lá mostrar pra gente a sua lancha, a sua canoa? Você pode ir lá com a gente? Bora lá. Então vamos lá? Para chegar até o barco, precisamos fazer uma caminhada de 300 metros. O rio deu espaço à lama e, por isso, o caminho é marcado por diversas pontes improvisadas. E ainda é preciso passar por dentro de alguns flutuantes e, enfim, chegar na casa improvisada do seu Odermi e Dona Nelly. Vocês viram que o trajeto é um pouco difícil de chegar até aqui. Para morar numa canoa de 8 metros por 2 de largura, olha como eu tô agoniado aqui na beira do rio. E como que é o calor aqui? Ah, esquenta demais. Esquenta muito. Aqui que é a geladeira que vocês vendem um peixe. Aí nós gela a água que nós conseguimos para beber dentro dessa geladeira aí. E quanto de peixe ainda tem aqui? Aí tem só já o da janta. A água para fazer o café e a comida nós não pega do rio, ó. Nós tira daqui por baixo, ó. Nossas garrafas de água tá tudo aqui de baixo, ó. E essa água é da onde? É de poço, lá da beira do Solimões, onde chama o Laranjal. Nós sobe 60 metros de altitude para pegar essa água aqui. Para não usar daqui do rio, que é barrenta, né? Porque a água é importante, né? Então a gente anda com essas garrafas de água. A gente bota 10, 12 garrafas, quando acaba vai buscar de novo. Para dormir, como é que funciona aqui? Dormir a gente arreia essas lonas aqui, fecha tudo. Procura um lugar onde não dê banzeiro, por trás dos flutuantes, por trás dos outros barcos. E lá nós ficamos a noite todinha. Assim tem sido a nossa dificuldade dentro dessa canoa. Que tem hora que a mulher diz, eu já não estou mais aguentando, já está doendo as minhas costas. Né? Porque a gente não se estica, olha a altura que é a toda. A maior pouso é essa aí, ó. A gente não sabe nem para onde ir, né? Porque se a gente vai para terra firme, a canoa fica em risco. Se vai para a praia, para onde se esconde, o raio vem e mata, né? Aí tá aquele clamor danado, uma dificuldade muito grande. Só Deus tem misericórdia. É preciso ter muito cuidado agora e acompanhar com muita clareza o que vai acontecer para que eventos como esse não virem uma constância para a região. Porque isso tem um impacto degradante para todo mundo, para a gente que vive na cidade e para quem também mora nas comunidades.
Olha, eu acho que o culpado é nós mesmos, o homem, porque o desmatamento, toca fogo, né? Aí, isso daí tudo contribui para faltar a água para nós e o sol ser até mais quente. É muito das pessoas, no todo, né? Das indústrias. Tem muita fábrica que polui e as pessoas também não têm a consciência de lixo, muita queimada. Então isso você vê aqui no rio. O rio não secava tanto assim, agora estão secando porque as nascentes, o ser humano começa a destruir, então isso afeta muito. É muita ignorância do próprio homem, né? Da ganância também, que as pessoas têm. E então, assim, eu acredito que isso tudo são circunstâncias do homem. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar mais, porque lá para os outros lá fora, a Amazônia é causa e para nós ribeirinhos é casa.